muitas vezes a gente não se dá conta, mas acaba se automedicando e mais do que isso, acaba achando que sempre tem uma doença. Aí vai até a farmácia e pergunta a novidade do dia. Isso é terrível, tanto para o lado físico como emocional também. Para falar sobre o assunto, a doutora Maura Albanese está com a gente, ela é psicoterapeuta, seja bem-vinda, viu? Obrigada. E a gente tem por hábito mesmo, muitas vezes, quando algo não está bem na nossa vida, a gente intensificar alguns sintomas. Não temos? Às vezes a gente, por uma dorzinha de cabeça, a gente já pode pensar que tem um tumor. Né? Um simples resfriado, vou pegar uma pneumonia. Então, há pessoas que exageram mesmo, né? Não é... A hipocondria, ela faz com que a pessoa não só exagere um pequeno sintoma, como ela cria sintomas, que não existe. Ela começa, às vezes, do nada. Sabe aquele barulhinho da barriga que a gente tem, né? Parece da digestão? fome. Parece fome? Não, ela vai achar que tem alguma coisa muito séria ali acontecendo. O coração mesmo, se você prestar atenção, seu coração bate. Né? E ele tem aquele... Você pode sentir, você sente. Não, ele já estou com algum espasmo, meu coração vai parar, ou ele está acelerado. Então, a pessoa pega sintomas muito simples e exacerba. E começa realmente daí a criar uma certa fantasia. E depois de um tempo, ela pode vir a ter algum problema mesmo? Ela pode vir a ter. Ela pode desencadear, mas nunca ela vai desencadear, é muito raro ela desencadear algo que ela realmente está esperando, porque ela espera algo muito horrível. Muito grave. Muito grave. Então, ela pode ir lá ver o coração e tem uma certa desritmia, mas coisa leve, que se fizer um exame no seu pode dar, mas você não está nem aí, nem nada, e pronto, e não vai nunca ter um problema do coração por causa disso. E daí, quando dá essa desritmia, dá um certo sossego. Sabe, a pessoa fala assim, ai, tá vendo, eu sabia. Eu sabia que eu tinha alguma coisa. Mas isso não pode estimulá-la também nos outros sintomas, também pensar que tem algo e virar um círculo vicioso? Sim, mas é o que geralmente acontece. É o que acontece. Então ela vai encontrar uma coisinha muito pequena de tudo aquilo que ela imaginou. E isso vai incentivá-la a continuar procurando. Né? Parece até que a gente falando, parece que é uma coisa que a pessoa inventa, ela está inventando, né? Mas ela não está inventando com a intenção de inventar, ela acredita mesmo naquilo. Ela sente de verdade? Ela sente verdade, ela entra no desespero, ela acha que ela realmente está correndo um grave perigo. E o que acontece no emocional dela para que ela se autodestrua dessa forma? Então, uma das coisas que eu cheguei nessa conclusão foi, poxa, por que ela joga tanto pro corpo, né? Sendo que não tem tanto no corpo em si. Então, não é só que ela está querendo chamar a atenção das outras pessoas, mas ela está fugindo de alguma coisa. É uma espécie de fuga. Fuga de uma realidade dela, de alguma doença mesmo, entre aspas, não necessariamente física, mas algum distúrbio, e que ela joga para o corpo. Para se sentir coitada, muitas vezes? Para até se sentir atendida. Sabe, depende, você tem um problema, você não quer olhar para aquele, mas você olha para um outro, você cria um outro. Vamos desviar a atenção. Exato, é um desviar a atenção. As pessoas acham que ela está chamando a atenção para ela. Ela, na realidade, ela está tentando desviar a atenção dela de um real problema. Então, se for uma pessoa que se ela tem uma dificuldade em entrar em contato com os próprios sentimentos, né? Então é mais fácil ela falar que ela está com algum problema no coração, do que ela sentir o que o coração está sentindo. É mais fácil eu achar que eu tenho um tumor na minha cabeça do que eu observar que tipo de pensamentos eu estou liberando. Falando dessa forma, a gente pode até associar mais ou menos o órgão com determinado sentimento? Sim. Tipo, um problema que eu imagino ter no estômago, eu não sei digerir algumas coisas da minha vida, por exemplo? Sim. Mas só que se para você chegar para uma pessoa que tem isso, né, eu tenho um problema no estômago, e você tentar levá-la para o abstrato, né, e abstrair alguma emoção do que estaria ligado com aquele órgão, ela vai sempre voltar para o órgão, ela não vai querer olhar para aquilo. Eu digo que são os pacientes mais difíceis, pacientes assim. Sim, porque eles não têm noção. Eles não querem olhar para o subjetivo do ser, eles querem algo muito concreto. Já que é difícil a pessoa se conscientizar disso, como é feito um tratamento de um hipocondríaco, por exemplo? Então, nós temos que buscar... É multidisciplinar? Ele é meio que multidisciplinar e a gente tem que buscar o que está por detrás. Porque não é o que ele te traz. Ele não está com problema de estômago, ele já fez toda a endoscopia, nada detectou, mas tem alguma coisa, ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou até mesmo o toque, né, uma compulsão. Então, tem alguma outra coisa, que seria essa coisa que a pessoa tenta fugir e que não está encarando. E, normalmente, isso pode acontecer muito jovem ou acontece mais tardiamente? Ele começa da juventude para frente. Da juventude para frente. Dificilmente uma criança. Porque a criança ainda não tem isso. Normalmente, às vezes, essa pessoa que desenvolveu isso, ela pode ter enfrentado, enquanto criança, alguma doença muito séria.
né? E que pode ter desencadeado nela esse medo. E visto nos pais o medo. Porque a criança, quando ela é pequena e vê o pai desesperado porque a pessoa cortou um dedinho, nossa, se meu pai, se todo poderoso, está preocupado porque eu cortei meu dedo, então é sério. Daí ela começa a chorar. Isso é uma verdade, porque quantas vezes as crianças caem e se machucam e aí você fala, não chora, filhinho, machucou, ele nem tá chorando. Aí passa a chorar. Aí passa a chorar. Ou então, faz aquele susto, né? Você caiu. Daí que ele começa realmente a entrar em desespero pelo desespero da mãe. Então, se a criança teve alguma doença e os pais ou quem cuidou entrou nesse desespero, ela pode ter introjetado esse desespero para dentro dela, né? Da vulnerabilidade do meu corpo. Quer dizer, em algum momento da vida, por uma consequência emocional, ela pode começar a ter, então, essa sensação de eu estou doente, eu estou mal, eu estou numa fase, no estágio terminal. Isso. E que tudo é muito intenso, muito grave. E mesmo não sendo, porque ela introjetou, né? Esse medo. E tem também a questão dessa vulnerabilidade, né? Porque o nosso corpo, né, ela joga tudo, pensa bem, uma pessoa hipocondríaca, ela joga tudo pro corpo. E que o nosso corpo, o que é? Nos torna vulneráveis. Né? Nós estamos aqui saudáveis, mas de repente a gente pode pegar uma doença e pronto. Pode, né? Então, nós sabemos dessa vulnerabilidade do nosso físico. É como se a gente tentasse controlar todas as possibilidades que me levariam a uma morte. Né? Então, tem também esse conteúdo emocional, né, dentro da pessoa. E que são coisas que não dá pra gente controlar. Mas é mais no sentido de eu ter o controle da minha vida ou de autoridade, de autoritarismo mesmo? Eu decido, eu faço, eu mando. É não admitir que nós não temos todo esse comando, esse domínio, nem sobre o nosso corpo. Então eu fico tão atenta ao meu corpo que qualquer gases que movimenta na minha barriga eu já sinto, o meu coração eu já vou sentir, a minha pressão eu já vou sentir, porque eu estou tentando controlar o que não dá para controlar. A gente pode associar a depressão à hipocondria ou não necessariamente? Não, uma pessoa em depressão, ela não necessariamente ela desenvolve hipocondria. Agora, uma pessoa que tem hipocondria, ela pode ter como pano de fundo a depressão, que são essas outras causas, as causas subjacentes. Né? Porque a hipocondria em si, ela seria como se fosse um sintoma. Alguma coisa que está vindo à frente. Porque sintoma é isso, não necessariamente o sintoma é o problema. Isso não é um sintoma. Você está com um sintoma de dor de cabeça. Dor de cabeça não é o problema. Não. O teu problema pode ser o fígado. Né? Então, essa seria a causa. Então, a hipocondria ela é um sintoma. Então, tem alguma coisa realmente acontecendo com essa pessoa. Por isso que a gente precisa levar a sério, não fazer, sabe, dar um descaso. Falar, não é nada, isso é bobeira. Pode ser bobeira, o problema é que ela está trazendo. Mas, normalmente, quando a pessoa tem um transtorno psicológico, um problema psicológico, a gente tem uma certa dificuldade em compreender, né? Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, estão até prontas para falar, tem um problema no estômago, tem um problema no coração. Mas tem um problema emocional, você fala, peraí, então ela é maluca. Sim. Quer dizer, as pessoas não sabem que isso também faz parte de do ser humano. Do ser humano. Uma dificuldade emocional que a pessoa tenha. Nós somos pessoas emocionais, né? Temos dificuldades em lidar com as emoções, com os sentimentos, como também temos problemas físicos. Mas a gente não é ensinado a sentir isso. Agora, falar que eu estou com um problema físico, ele acaba sendo mais justificado, algumas coisas. Então, eu não vou trabalhar, não porque eu tenho medo do meu trabalho, eu tenho medo de lidar com a minha incompetência. Não, eu não vou trabalhar porque eu estou com um problema. Mas para a gente chegar ao ponto de falar, eu tenho medo de lidar com a minha incompetência, nossa, tem chão, tem? É mais fácil eu inventar uma doença. É mais fácil. Eu acreditar que eu estou com alguma coisa muito séria. Olha, eu estou com um piripá que não vou, não é porque eu me julgo incompetente para aquele momento da minha vida, né? Quer dizer, olhar para dentro de si, né? Quer dizer, ver realmente quem é você, quais são suas limitações, o que você pode, o que não pode fazer, isso é muito difícil. Ninguém gosta, né? Agora, falar do corpo, tudo bem. Agora, tem uma coisa também engraçada, que antigamente, se você pensar, se você lembrar dos teus avós, né? Eles tinham vergonha de falar de doença. É verdade, porque enfraquecia. Enfraquecia. Você mostra o seu lado fraco. Né? Tanto é que você fala assim, nossa, uma mulher saudável, né? Casou com uma mulher saudável. Né? Porque também... Morreu forte, ele não tinha nada. Não tinha nada. Na minha família nunca ninguém teve essa doença. É verdade. Né? Tanto que não se fala. Então,